republicanos, também não, porque dentro do militarismo, o militarismo ele castra, né? A caserna, a ordem castrense, ele castra a liberdade, né? Eu disse na minha fala de abertura, né? Mas eu não sou uma principal vítima, todos acabam sendo desse sistema de dominação, desse sistema de controle que existe numa estrutura militar. E uma polícia que se propõe a fazer uma gestão participativa republicana de uma forma horizontal, todos esses valores que são cultuados de castração da voz, do subordinado que não pode falar, que não pode criticar, que não pode falar contra a autoridade superior, você perde uma grande oportunidade de ter essa crítica para melhoria, para o aperfeiçoamento da própria instituição. No meu livro eu mostro exatamente sobre esses problemas, que é uma perda de toda essa possibilidade criativa, revolucionária, de aperfeiçoamento, que por não termos espaços de participação, de gestão, de compreensão e de acumulamento de experiências, porque a verdade está toda feita, a verdade ela é sagrada no militarismo, tal como nos cânones militares, e tudo que você fala, você pode estar, na verdade, mexendo com essas vacas sagradas, e é muito difícil você fazer reforma militar sem entender o que é, sem entender, pelo menos ter uma noção de como funciona isso. Por outro lado, agora, para concluir, né, o Edu tinha falado que seriam 40 minutos para mim, mas foram 20, desculpa, eu estou estendendo, o assunto é muito complexo, eu não poderia deixar de aproveitar essa oportunidade. Por outro lado, eu vejo assim também, lamentavelmente, embora saiba que é necessária uma reforma urgente, eu sou um dos reformistas, sou um idealista, mas não um idealista romântico, eu tenho um pouco de pé no chão, sou pragmático, eu sei que a desmilitarização ela não vai ser possível em virtude dessa constitucionalização, dessas amarras que foram colocadas na polícia, essas amarras constitucionais. Para você desmilitarizar a polícia militar hoje, você vai ter que levar essa questão ao Congresso Nacional, e um Congresso do jeito que está, isso muito provavelmente não passa. Agora, de uma forma pragmática, a possibilidade de você, dentro desse entulho autoritário que permaneceu, não foi discutido no momento certo, principalmente no momento da elaboração da Constituinte, da elaboração da Constituição Cidadã, que esqueceu de tratar do sistema cidadão para lidar com essa Constituição Cidadã e com a população, com os cidadãos. Então esse sistema policial continuou um sistema pré-moderno, com todos esses entulhos autoritários que hoje dificilmente nós vamos poder desconstruí-los, e a esquerda também não tem uma proposta, e isso não acontece no Brasil, uma proposta de como desativar todos esses dispositivos, não só práticos, mas dispositivos ideológicos que foram colocados e estão pulsantes até hoje dentro dessas instituições. E há um conservadorismo, um movimento de resistência e de refração a qualquer tipo, qualquer palavra que fale de reforma, que fale de mudança, que fale, principalmente quando toca nessa palavra aí, desmilitarização. Então, há espaços sim, dentro dessas legislações estaduais com relação às suas polícias, há um interstício que você pode manejar, que você pode fazer pequenas reformas sem tentar de imediato essa coisa que vai ser nesse momento um pouco distante, e há uma possibilidade fundamental que é a reformulação desses estatutos que são muito militarizados. De fato, eu concordo com o que o André falou. Você tem um outro problema, que é se você desmilitariza ou se você flexibiliza, vamos dizer assim, a polícia militar. Que modelo que nós vamos seguir? A proposta de acabar com a polícia militar não existe em virtude desse mito do Estado Nacional que invadiu, o Estado soberano que invadiu todo o imaginário ocidental. Você não tem condições hoje de ter Estado sem polícia. Agora, que modelo que você desmilitariza? Você vai ter uma polícia civil que é tão problemática quanto a polícia militar aqui no Rio de Janeiro, né, que foi um projeto também da ditadura militar, que foi afastado das ruas, que faz somente, quase mais próxima do judiciário, que é tão militarizada quanto a polícia militar, que tem tropas militares que atuam
tal como a Polícia Militar em operações, né, tem helicópteros, tem todo um aparato de força militar. E a questão do militarismo, eu acho que também tem outro problema. Você teve soluções mais interessantes em alguns países muito mais próximos da nossa realidade, como o Chile, que mesmo depois do Pinochet, eles conseguiram lá, de uma forma ou de outra, eles conseguiram reformular a sua polícia. A polícia é a quarta força do Estado, a quarta força militar, eles são formalmente, oficialmente militares, mas eles ganharam hoje tiveram um problema de corrupção, que perderam um pouco da legitimidade, mas ganharam uma legitimidade assim, porque estavam juntos de alguns fatores que eu vou falar no final para a gente terminar. E uma outra polícia, uma polícia da Colômbia, que era muito mal vista até algumas décadas atrás, por corrupção, por violência, por estar muito próximo das instituições militares, né, principalmente na guerra, na guerrilha colombiana. Eles têm uma estética muito puramente militar, toda a ritualística militar, mas eles, ideologicamente, eles repetem todo um plano estratégico de dizerem que não são militares. Nós não somos militares, não queremos ser militar, mas a estética Então, quer dizer, lá eles ganharam uma legitimidade. Então, o que se procura, o que se deve procurar, são formatos de polícia que atendam, pelo menos, não importa a forma, porque se nós formos discutir formas, nós não vamos andar, nós não vamos passar dessa página. A reforma é necessária, é fato, principalmente por duas questões. As polícias, todo o sistema policial e justiça criminal brasileiro, ele é ineficiente, ou ele é eficiente para outro tipo de agenda, né, uma agenda como, aí sim, a teoria crítica, a teoria marxiana sempre disse da instrumentalização do poder para a segregação, para a criminalização de espaços pobres, para a contenção da pobreza, que é uma ameaça, é visto uma ameaça para os segmentos mais ricos e abastados. Então, nesse sentido, a polícia ela precisa se desvencilhar disso e que tenha um sentido e tenha um projeto que faça com que ela se blinde um pouco mais e se blindando, para que ela se torne um pouco mais próximo do modelo weberiano, um tipo ideal de polícia mais eficiente, mas eficiência como um instrumento e não como um fim. O militarismo em si mesmado, o militarismo que não tem uma finalidade, ele é anacrônico, ele é retrógrado, ele não atinge nem os interesses internos dos policiais que sofrem com isso, são assediados moral e sexualmente. A nossa instituição militar e a polícia militar não deixa de ser machista, que agride e violenta direitos humanos também, e muitas vezes, em virtude dessa dicotomia de visões, a gente não consegue perceber essas nuances, essas sutilezas, essa separação entre polícia e sociedade. Nós não conseguimos ver que dentro da polícia também temos pessoas que podem vir para esse projeto, desde que seja um projeto que beneficie todos, de uma forma geral, o policial vocacionado e a polícia e a sociedade de uma forma geral. Então eu não vejo outra maneira que não discutir idealmente isso e se afastar dessas formas por enquanto. São dois imperativos para se colocar numa polícia dentro de uma ordem democrática. Primeiro, eu já disse, é uma eficiência do serviço para que esse serviço se torne mais leve e menos custoso para a população. Operações são caras, manter estruturas militares é muito caro, né? Então, dentro dessa concepção gerencial também, que a gente tem críticas ao gerencialismo, mas é um caminho que toca, é um mito que se torna favorável a essas visões mais retrógradas, mais conservadoras, mas que tem alguma certa eficácia nesse discurso. E uma outra questão é o compromisso com os direitos humanos. É isso que nos identifica, são os compromissos republicanos, sobretudo o compromisso com os direitos humanos. E quando nós falamos de compromisso com os direitos humanos, nós estamos também trazendo para a baila das questões todos esses policiais que sofrem. Então, qualquer reforma de polícia, de sistema policial, ela tem que se tornar mais eficiente, principalmente para fazer frente a esse absurdo que são as mortes
produzido por uma violência e homicídio no Brasil, mais de 60 mil mortes, que nos faz o país mais violento em números absolutos do mundo. Então o problema está na violência, o problema está no desrespeito a esses valores humanos, e com essa radicalização, essa polarização, a gente acaba não vendo essas sutilezas. E o outro é esse compromisso fundamental de uma sociedade democrática, é o compromisso republicano, que é o compromisso com os direitos humanos. Eu acho que formas, elas variam, elas podem ter, elas são voláteis. Agora, essa essência, esses dois imperativos são fundamentais, e é a partir daí que a gente tem que começar a discutir. Isso é uma discussão mais inclusiva, mais pragmática possível de se fazer. Afinal de contas, se nós formos ver as polícias que, mesmo depois de estado de guerra, como a polícia na Irlanda, como a própria Alemanha, teve problemas de falta de legitimidade e afastamento com a sociedade, e no Chile também, a reconstrução foi em cima da legitimidade da polícia. A legitimidade da polícia fazer com que essa crença de que o poder público é utilizado em benefício dos implicados, da política pública, da sociedade, do cidadão, estabelecer, pactuar esse Estado democrático de direito. Então, dessa forma, buscar legitimidade, né? Evitando essas atitudes que acabam com que corroem com qualquer legitimidade policial, que é o grande patrimônio de qualquer polícia, sobretudo na ordem democrática, que é a violência policial e a corrupção. Então, uma polícia, para ser eficiente, ela precisa, antes de mais nada, ter mecanismos suficientes de controle, de autocontrole das suas ações. Então, por isso que antes de nós respondermos essas perguntas, na verdade eu estou jogando várias questões. Como desmilitarizar se nós não temos um modelo? Que modelo? A minha proposta é termos dois imperativos: eficiência, por tudo isso que eu falei, e compromisso inquebrável com os direitos humanos e os valores republicanos. Então, são essas as minhas colaborações, né, singelas colaborações para as discussões que vocês vão ter aí a posteriori. Muito obrigado. Bom, gente, bom dia para todo mundo, para todas e para todos. Nesse domingo de manhã, eu vou ficar até em pé aqui, porque eu acho que, assim, só de ver vocês aqui nesse domingo de manhã, certamente, depois do encontro que já está rolando aí, né, agradecer muitíssimo por estarem aqui, por nos ouvirem, agradecer aí o convite dos estudantes de medicina, saudar meus companheiros de mesa, o André, o Robson e a Carol. Falar da desmilitarização da polícia, depois do Robson, eu fiquei pensando o que eu poderia contribuir. E acho, assim, que trazendo aqui a minha perspectiva, né, eu como, até para falar um pouco da minha trajetória para vocês também. Eu sou professora de Direito Penal e Criminologia aqui na UFRJ desde 2007. Sempre pesquisei temas ligados à criminologia. Então, eu me formei em Direito na UERJ, fiz o mestrado em Direito da Cidade na UERJ, e nesse tema do Direito da Cidade, que tem uma grande parte debate do direito e a questão urbana, etc., eu escolhi estudar sistema penitenciário, para compreender essas políticas criminais e de alguma forma, com uma perspectiva crítica, compreender quais eram as promessas que se atribuíam, que se faziam para o sistema penitenciário, para esses discursos punitivos, e o que a gente tinha de concreto. Quando eu vou estudar prisão no Brasil e as políticas criminais, eu me deparei com um dado que chama muita atenção, e esse percurso histórico das polícias que o Robson colocou também tem tudo a ver com isso que eu fui estudar. Assim, a gente tem que compreender, quando a gente pensa em sistema punitivo, nesses discursos que vão depois impactar as expectativas que se colocam também em relação à polícia, mas eu queria fazer um retorno, pegar uma abertura mais ampla, assim, para antes de chegar na questão da polícia. A gente entender que no Brasil nós temos, desde sempre, uma lógica da exclusão e, especialmente, uma necessidade
de controle social sobre esses excluídos. Então, se a gente for pensar que o português, não quero falar da história do Brasil não, mas tem que falar desde 1500, né? Essa terra aqui não era nossa, né? Essa foi uma ocupação ilegal de terras indígenas lá com os portugueses, que tinham um armamento superior, tá certo? Que descobriram o Brasil, e não podemos esquecer que o Pedro Álvares Cabral pediu emprego para o cunhado, para o primo, sei lá, naquela cartinha que ele mandou. Então nós ocupamos aqui, nós que eu estou falando, né, o que hoje se constitui como sociedade brasileira, para quem não é indígena, significa uma ocupação ilegal e, acima de tudo, um extermínio dos índios, né? A gente vai pegar os dados, quantos indígenas existiam e quantos temos hoje. Nesse sentido, só para lembrar também, uma rápida lógica, a construção da própria ideia de república precisou passar por um império e, antes do império, as capitanias hereditárias, e que a ordem era como nós podemos manter o controle sobre esse território e sobre essa população. Por mais que a gente tenha mudado muito, eu acho que claramente a gente não pode entender que hoje em dia nós continuamos com a mesma lógica, certo? O discurso refinou, hoje a gente fala em direitos humanos, a gente fala em república, a gente fala em constituição, mas na verdade não tem como a gente negar esse conflito entre, né, aqueles que querem controlar e aqueles que devem ser controlados. Então é uma ordem excludente, é uma ordem racista, que o racismo se estabelece a partir, claro, né, da ideia que os indígenas poderiam ser exterminados, que a gente tinha que implementar aqui uma cultura europeia, tá certo? Depois também com a vinda dos africanos escravizados, também essa lógica excludente, violenta, racista, né? Que explorava os corpos negros para o trabalho, né? Ou seja, uma sociedade que se construiu, riqueza que se construiu a partir também da exploração e do racismo. E a gente compreender que temos uma república fundada, né, a partir de um golpe militar contra o Império, mas foi um golpe, né? Chegou lá o Deodoro da Fonseca, deu um golpe. E vejam como essa perspectiva militarizada, especialmente tendo as Forças Armadas à frente, tradicionalmente constrói no Brasil a própria ideia de república, né? Então, olha como é que é difícil falar. E se a gente for pensar na polícia nesse cenário, né, a ideia de ordem e progresso que está na nossa bandeira também, e o servir para proteger a polícia, está radicalmente internalizada nessa ordem de controle sobre os oprimidos, ou seja, essa dicotomia entre opressor e oprimido está dada, e a polícia tem esse papel historicamente. A polícia militar é fundada, né, com as necessidades de ordem que vem da chegada do Dom João VI aqui, no momento que no Rio de Janeiro, e aqui também a questão do Rio de Janeiro, que é diferente do resto do país. Tá? A gente tem polícia militar, temos uma polícia militar em São Paulo, em Minas, bastante forte, com um contingente muito mais amplo, mas também a polícia aqui no Rio de Janeiro que foi capital do Império, né? Que foi capital durante muitos anos. Então a gente tem aqui esse reforço dessa ordem policial, né? A partir também das demandas do centro do poder que estava localizado aqui no Brasil. E nesse sentido, entender o que era uma demanda de uma colônia que se vê, de repente, alçada à categoria de Reino Unido, né? Porque o imperador, fugindo de Napoleão, veio para cá, né? E toda dessa grande volta à história do Brasil em 3 segundos que eu estou fazendo aqui, como a gente compreender que essa demanda por ordem é o que constrói a sociedade brasileira. A nossa estrutura social, ela está construída por essas demandas de ordem. Demandas de ordem que vão se dar em vários setores, mas a polícia instrumentalmente vai ter esse papel de manutenção de uma ordem. Mas o problema é quando a gente coloca essa ordem como uma ordem comum ou uma ordem democrática. Porque em democracias a polícia vai ter esse papel de garantir a ordem democrática. Mas eu acho que a gente tem que pensar exatamente, claramente, numa perspectiva crítica, né? Segurança para quem? E de que ordem nós estamos falando, né?
ordem e progresso, aí essa ideia de progresso, de industrialização também, que aí vai se estabelecendo, velha república, e aí nós chegamos hoje em algo que está sendo denominado como fim da nova república, né? O que é essa nova república? Estou falando dessa república pós-ditadura militar, empresarial, civil-militar, 64, que termina concretamente, vamos dizer, em 88, com a nova Constituição. O que nós tivemos foi um momento muito contraditório, com muitas expectativas de democracia, ao mesmo tempo com uma lógica de não fazer uma transição efetivamente democrática, e a polícia central nisso, Robson tangenciou esse tema também. Quando o Robson fala dessas legislações, da forma como a segurança pública foi colocada no artigo 142 da Constituição, especialmente a gente pensar hoje que a polícia militar está aí, né, com essa, não é só uma militarização na forma de funcionar, está constitucionalmente alçada a uma condição de força auxiliar das Forças Armadas. Então a gente também precisa entender esse papel dessas demandas por ordem no contexto de uma transição para a democracia que a gente não complementou. Porque quando a gente fala em golpe hoje, e temos que falar, sim, foi golpe, mas assim, não dá também para a gente ter uma ideia que nós tínhamos uma grande e feliz democracia, e que só agora, de 2016 para cá, é que essa ordem democrática se rompeu. Na verdade, se a gente for pegar várias, especialmente na perspectiva do direito, da legislação, tá certo? As permanências autoritárias que a gente pode identificar desde dos primeiros, quando os primeiros portugueses chegaram aqui, né? Essa estrutura autoritária ela vai se moldando conforme as demandas, né, do capital, conforme as demandas da classe dominante, e o discurso da segurança pública, a questão da polícia, não podem ser lidas sem a gente compreender esse papel, sem compreender essa função clara de controle da ordem. Aliás, a ordem que está na nossa Constituição, né? Podia ser, né? Eu fiquei pensando, bandeira, né? Ordem e progresso, não podia ser. Aliás, o Augusto Conte, que foi o positivista que fez que pegou esses dois palavrinhos, da teoria dele que se pegou essas duas palavrinhas, ainda tinha o amor. Tiraram o amor, deixaram só o ordem e progresso, porque originalmente era o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Veja como faria uma grande diferença ter o amor por base, tá certo? Mas aí tiraram o amor, deixaram a ordem e progresso. Ou seja, nem se preocuparam em disfarçar. Então, olhar para a ordem e progresso na Constituição, a gente entender que o papel da polícia é garantir essa ordem para levar ao progresso. Ordem de quem? Progresso de quem? E, acima de tudo, segurança de quem? E aí chegamos numa questão estrutural também, que é a violência. Aí eu penso também, e aí vendo aqui com vocês, violência contra quem também? Não dá para a gente discutir esse tema de forma neutra, sem compreender essa dinâmica de uma sociedade baseada em lutas, em conflitos, em disputas, e, por que não, vamos falar de luta de classe também, tá certo? Então, essa lógica da exclusão e essa lógica da exclusão que se baseia em categorias que são criadas dos inimigos, né? Nessa lógica da criação da categoria do inimigo, a polícia está aí articulada e, ao estar militarizada, ela só reforça essa lógica do inimigo. Porque a ideia das próprias Forças Armadas, historicamente pensadas também por uma questão que o Robson já falou dos Estados Nacionais, mas também dos territórios, das disputas por territórios e da garantia da manutenção dos territórios, né? Essa lógica militarizada, ela tende a esse fim também de combate. E sempre quando a gente usa palavras que se remetam à ideia de guerra, a gente está reproduzindo muitas vezes sem saber essa lógica militarizada. É uma forma de pensar que implica em você ter um comando de cima que estabelece qual vai ser a ordem, e você tem aquela cadeia hierárquica de comando em que quem está lá embaixo tem que obedecer. Esse é o grande sonho, né, do poder, tá certo? Essa lógica da militarização é um sonho do poder. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então nós hierarquizamos a nossa sociedade para que a ordem seja dada de cima, sem discussão, sem democracia, e seja cumprida por aquela base, com base numa hierarquia que vai classificar as pessoas entre quem manda e quem obedece.
Tá certo? Então, assim, na pesquisa crítica que eu estou trazendo aqui para complementar a fala do Robson, eu acho que compreender isso também nos deve levar a compreender os mecanismos que hoje projetam também na polícia a salvação de todos os nossos males. Porque vejam só, a grande sacada do golpista fora Temer foi justamente propor uma intervenção federal na segurança pública para criar uma grande imagem de que agora vai. Segurança, eu garanto, ainda num ensaio equivocado e fora da realidade, que ele ainda podia ser candidato. Ou seja, nós estamos, não é à toa, nós estamos em 2018 discutindo intervenção federal, discutindo polícia, num ano eleitoral, que as pessoas querem aí criar os grandes cenários para fazer as disputas de poder. Tem muita coisa em jogo nesse ano de 2018. Tem muita coisa em jogo, inclusive um candidato neofascista, que está em primeiro lugar nas pesquisas e que tem apoio. A gente não pode dizer o apoio das Forças Armadas, que seria especulação demais, acho até que não. Tem também disputa dentro das Forças Armadas, né? Mas a base dos policiais, e vamos dizer assim, das famílias do policial, é a base de apoio daquele cara, não vou falar o nome porque ele não precisa, sabe o que eu estou falando. Então, essa lógica que está colocada hoje de falar sobre esse tema, também eu queria situar nesses marcos. No marco crítico, a gente tem que compreender uma estrutura social racista, classista, desigual, de uma sociedade também machista, porque a lógica policial é a lógica da virilidade, da força, que também são identificadas com os homens. É por isso também que temos tantas questões de poucas mulheres ou violências e dificuldade das mulheres ingressarem tanto no exército como na polícia. É essa perspectiva da força, né, do controle. E ao mesmo tempo a gente tem um cenário em 2018 que Marielle é executada, né? Uma mulher negra, uma mulher bissexual, vereadora pelo PSOL, por um partido de esquerda, negra, cria da favela. O que significa também, dentro dessa ordem, dentro dessas demandas por ordem, né, no momento em que 2018 se radicalizam também, tanto por um lado, o que a gente vai gritar nas ruas, queremos o fim da polícia militar, como por outro também, demandas por mais ordem, mais polícia, intervenção, controle, tanque, arma. O que está em jogo? A execução da Marielle, acima de tudo, ela tem o sentido de impor o medo, de reforçar o medo e de dizer para as